Obrigada, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de reencontrar vários amigos pesquisadores, ex-alunos, né? É sempre um grande prazer encontrar o pessoal nessa correria dos últimos anos. Tem sido assim difícil a gente se encontrar, tá? Só retificação, atualmente eu não sou mais a chefe da divisão de processamento de imagens, né? Agora eu sou chefe da coordenação, né? Vou mostrar assim rapidamente. Eu nem ia falar muito assim da UBT, né, que é a área que eu trabalho. Mas olhando as apresentações aqui, que por sinal foram excelentes, né, e eu me sinto até à vontade de estar aqui conversando com vocês, por trabalhar no INPE, que é um órgão do governo, mas a gente tem assim, muito contato com a indústria, né, com institutos de pesquisa, então, e com os órgãos do governo, né, outros órgãos que eu vou mostrar, principalmente assim, o Ministério do Meio Ambiente, né, que a gente, de alguma forma, os trabalhos que a gente desenvolve, né, atende às demandas do governo. Então, eu fico muito feliz assim, de estar nesse ambiente assim, de jovens, né, profissionais que estão assim, iniciando a carreira. Eu acho que assim, sedentos por conhecimento, para descobrir, né, que caminho tomar. Eu tenho 2 filhas também que se formaram recentemente, e eu sei a dificuldade que os jovens têm hoje, né, de saber o que quer, porque é muita informação, né? A gente sai da universidade querendo fazer um monte de coisa, né? Então, quando a gente olha assim, profissionais que vieram aqui, né, o tenente-coronel Correia, né, mostrando os trabalhos com imagem de radar, o mapeamento com radar, o profissional, o Márcio Pupim, da Boeing, né, um jovem pesquisador, né, ingressando aí na indústria, na empresa privada, o Godinho, né, apresentando também os trabalhos da empresa Bradar, também, né, trabalhando com a universidade, trabalhando com a PUC, né, do Rio, com o Raul. Então, são empresas que investem, né, em pesquisa e traz os jovens, né, para trabalhar junto desses institutos. Então, repetindo, é muita satisfação estar aqui falando com vocês e mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz no INPE. Então, a minha apresentação, no início, que o Raul tinha pedido para eu falar, era sobre oportunidades e desafios em ciência e tecnologia. Eu fiquei pensando, e depois eu falei, não, Raul, eu vou falar sobre monitoramento ambiental, né, que é um assunto que permeia, né, a ciência e tecnologia, e que eu acho interessante, que eu vou mostrar para vocês, como que eu posso transformar uma pesquisa num sistema operacional, numa demanda que atende o governo, né? Porque muita gente fala, estou fazendo pesquisa, só publicando artigos. Não, a gente publica, a gente desenvolve pesquisa, a gente publica artigos, mas a gente também é capaz de desenvolver sistemas operacionais que atendem às políticas públicas. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né, que está muito ligado com o que veio anterior, porque eu vou falar da Amazônia, né? O Correia falou do mapeamento, né, que são dados, insumos, né, do que a gente faz no INPE. O Godinho falou também de algumas tecnologias que eles desenvolvem, né, cálculo de biomassa, que são coisas também que a gente trabalha no INPE. Então, eu espero que essa apresentação, né, seja útil para vocês. E estou à disposição aí, depois da apresentação, né, para conversar com vocês. Só uma pequena introdução, né, do que é observação da Terra no INPE. Atualmente, eu sou coordenadora dessa coordenação, dessa área, observação da Terra. No INPE, basicamente, a gente tem 5 áreas de atuação assim, de pesquisa, né, e desenvolvimento, que é a área de engenharia, a área de previsão do tempo, que é o CEPETEC, que vocês devem ver todos os dias no Jornal Nacional. Tem a área de sistemas terrestres, que trabalha mais com modelagem, a área de clima espacial, que é astrofísica, geofísica, e a outra área, que é a minha área, que é a área de observação da Terra. Então, a gente trabalha com tecnologias de sensoriamento remoto, né, observando a Terra. Né? Quando eu falo a Terra, com T maiúsculo, né,
é a terra, solo, o mar, né, as águas interiores, né, tudo que está sobre a superfície da Terra. Essa coordenação ela tem 3 divisões, que é a divisão de assessoramento remoto, que trabalha com aplicações, a divisão de processamento de imagens, que é o desenvolvimento de geotecnologias, né, são as técnicas que a gente usa para trabalhar com as aplicações, e a DGI, que é a divisão de geração de imagens, que fica em Cachoeira Paulista, 150 quilômetros de São José dos Campos, onde a gente tem o centro de dados, né, a gente tem antenas de recepção de imagens, que tem uma antena também em Cuiabá. Então, a divisão de geração de imagens recebe essas imagens, né, armazena, processa e distribui as imagens para os usuários. Então, é um tripé bastante interessante, porque a gente tem o dado, que é produzido pela DGI, a gente tem o pessoal de aplicação, que tem as demandas, né, os problemas para resolver, e a gente tem a divisão de processamento de imagens, que gera as ferramentas, né, para resolver esses problemas. Atualmente, a gente tem em torno de 120 servidores, mais ou menos assim, 40 em cada divisão. E a nossa formação é multidisciplinar. Então, tem geologia, geografia, engenharia, ciência da computação, oceanografia, ecologia, biologia, física, né? Enfim, todas as áreas, né, que atuam em diferentes temas. E a nossa formação, a maioria tem doutorado. Então, a gente tem os técnicos, esses técnicos estão, na maioria, no centro de dados, né, porque é um sistema operacional 24/7, né, que não para. Então, graduação 13, pessoas que têm graduação na parte mais de computação, mestrado, né, 23 pessoas, e doutorado, 54 pessoas com doutorado. Também, se vocês quiserem me interromper, esteja à vontade. No meu caso, eu sou engenheira, né, hoje o Godinho falou que a gente tem oportunidades na vida, né, e eu me lembro, quando eu terminei a engenharia, eu fui uma das poucas pessoas que falei que eu queria fazer mestrado, né, todo mundo já tinha emprego, e eu não sei porquê, né, tem certas coisas que acontecem do interior, estou lá em Uberlândia, eu falei, não, me apliquei para o ITA, para o IME, né, não sei porquê também, ganhei uma bolsa, fui para o ITA, e lá eu falei, eu quero trabalhar com imagem, mas também não tinha nem noção, né? Podia ser imagem de televisão, né? E o meu orientador no ITA falou, Leila, né, tem um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é aqui do lado, que tem o Dr. Mascarenhas, né, que é especialista em processamento de imagens, né? Você pode fazer alguns cursos lá, né, e você pode trabalhar com imagens de satélite. Então, é bom na vida, né, quando a gente encontra pessoas assim, que te dão direção, né? Mas você tem que colocar os seus sonhos também. Eu cheguei lá cheio de vontade, né, quero trabalhar com imagem, né, e caí num mundo assim, muito diferente para mim, né? Eu fui praticamente a primeira mulher, né, no ITA, né, que foi estudar, fazer pós-graduação, e já viu que, naquela época, como é que era, né? Preconceito, né, a todo vapor, né? Então, eu tive que mostrar, como mulher, que eu era capaz. E aí vem os desafios, né, de você estudar, mostrar que você é capaz, e aí as pessoas vão chegando e reconhecendo, né, a sua capacidade de encontrar pessoas que nos ajudam, como foi o professor Sacani, que foi meu orientador no ITA, e depois o doutor Mascarenhas, que foi o meu orientador de mestrado, né? E assim vai, na vida a gente encontra pessoas que vai conduzindo a gente pelo caminho. Então, isso é muito importante, encontrar pessoas que nos orientam. E eu acho que aqui, nesse evento, né, estava conversando até com o doutor Raul, vocês estão tendo oportunidades, né, de encontrar profissionais de diferentes áreas, né, que estão apresentando essas oportunidades para vocês, né, se descobrirem, né, e tentar achar o caminho, né, o que é melhor para vocês e o que realmente vocês gostam. Então, na verdade, o nosso instituto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, do espaço, então, a gente trabalha com tecnologias espaciais. Então, desde 1972, quando foi lançado o primeiro Landsat 1, da NASA, o Brasil foi o terceiro país a receber esses dados, em 1973,
Primeiro, Estados Unidos, foi quem desenvolveu o satélite, segundo, o Canadá, e o terceiro, o Brasil. Então, a gente já naquela época, a gente já pensava um pouco à frente, né? A gente teve a sorte de estar do lado do ITA, que já tinha um grupo de pessoas, né, pensantes, né, os estudantes, né, que uns já tinham se formado, e pensou no INPE, e a gente começou a receber essas imagens. Então, o Landsat, hoje, até hoje, é o satélite mais usado no Brasil. Tá? E, a partir de 72, a gente teve uma série de satélites que já foram lançados, né, centenas de satélites, né, tanto ópticos como de radar, que foi apresentado agora de manhã. Né? Então, ALUS, Rapid-Eye, 5 metros, DMC, que é o britânico, 23 metros, Kickbird, Iconos, 4 metros, 1 metro. Então, você tem satélites de diferentes características, cada um pode atender aplicações diferentes na agricultura, na geologia, né, na parte de planejamento urbano. Não existe um satélite, um dado que é mais importante, melhor que o outro. Vai depender do que você quer fazer com dado, né? Vai depender da sua aplicação. Não tem, igual falar assim, radar é o melhor. Tá? Para algumas coisas, né, ele é mais adequado, né? Para outras coisas, o óptico é mais adequado. E, atualmente, o que a gente faz é trabalhar com dados de diferentes fontes, né? Radar, óptico de diferentes resoluções. Então, a gente está numa época assim, de uma quantidade de dados muito grande, e a gente tem que procurar como combinar, integrar esses dados, né, para gerar a sua aplicação da melhor forma possível. Então, essa tecnologia ela tem evoluído com o tempo, principalmente em termos de resolução espacial. Quando a gente fala resolução espacial, é o detalhamento, né, que você tem do objeto na superfície da Terra. Então, eu tenho objetos, um sensor de 30 metros, que é no caso do Landsat, né, que você vê os objetos de um tamanho menor, não com muitos detalhes, com 10 metros, 1 metro. À medida que você vai melhorando a resolução espacial, você consegue ver mais detalhes desses objetos. Isso não quer dizer, tá, que é melhor para todas as aplicações. Se eu for trabalhar na Amazônia, por exemplo, se eu quiser ter uma visão, né, sistemática, global da área, eu não vou trabalhar com metro, porque a quantidade de dados vai ser muito grande, tá? E a minha aplicação não exige uma resolução de 1 metro. E, em cima, a gente está vendo 2 produtos, né, que é o Cibers 2B, que é o satélite brasileiro chinês, que é uma câmera CCD de 20 metros, e eu estou comparando aqui ela está desse jeito porque eu dei um zoom para ela ficar na mesma escala dessa outra imagem aqui, que é uma fusão de 20 metros com a resolução da HR de 2,5 metros. Então, é uma combinação que eu faço, né, de 2 sensores que têm resoluções diferentes. Um é preto e branco, a pancromática, que tem 2,5 metros, e a outra é uma imagem colorida de 20 metros. Então, eu uso uma tecnologia de fusão para poder combinar e ter uma imagem colorida com a resolução melhor. Agora, aqui vem a questão, né? Como usar a ciência e a tecnologia espacial para produzir informações? As tecnologias que a gente tem no INPE, tanto a gente desenvolve softwares para produzir, para gerar os resultados, como a gente também produz dados. A gente tem um satélite que foi lançado ano passado, em dezembro, o Cibers 4, que tem 4 câmeras a bordo, que é desenvolvido em cooperação com a China. A gente tem um grupo no INPE, que é o grupo da engenharia, e a OBT, que é o nosso grupo, trabalha junto com o pessoal da engenharia, porque a gente especifica os requisitos do satélite. Então, quando eles vão fazer o satélite, eles perguntam para a gente, né, quais são as aplicações, né? Para a agricultura, eu preciso de ter um satélite de uma revisita maior, ou seja, né, que ele passa sobre o objeto, né, mais vezes durante o mês, para eu ter um acompanhamento, né, de algum fenômeno, por exemplo, a cultura agrícola, né, o crescimento dessa cultura. Se eu estou trabalhando na Amazônia,
né? Eu preciso também de uma revisita maior, porque a gente tem uma quantidade muito grande de nuvens, então é melhor que durante o mês eu tenha várias passagens, porque quando eu tiver nuvem, eu não vou poder usar esse dado. Então, tem aplicações, né, que exigem uma resolução melhor e outras exigem uma resolução temporal melhor também, para você ter várias imagens durante o mês. Então, no INPE, a gente desenvolve tanto as tecnologias espaciais satélites, a gente desenvolve os softwares, que são softwares livres, e a gente produz resultados, por exemplo, como esse mosaico aqui, tá? Que é um mosaico de imagens cibers, compondo várias cenas, né, para produzir esse mosaico aqui. E aqui eu estou mostrando que é uma situação aqui que a gente vai trabalhar, que é detectar o desmatamento na Amazônia, né? Então, você tem a floresta e aqui você tem uma área de corte raso, ou seja, as árvores foram derrubadas. Então, você tem o solo exposto. Então, eu falo corte raso. Na UBT, né, como que a gente transforma, né, esse conhecimento e informação, né, em produtos e serviços? Então, a gente tem tanta pesquisa básica, que são os pesquisadores que fazem trabalho de campo, né, que eles estudam os recursos naturais, por exemplo, as águas, os oceanos, o solo, né, que são geólogos. Eles querem entender os padrões e os processos, né, de mudança de uso e cobertura da terra, né? Como esses processos ocorrem e como eles impactam os vários setores da economia, sociedade e ambiente. E eu tenho a parte de pesquisa aplicada, que é o desenvolvimento de metodologias e informações, tá, que são extraídas a partir dos dados, e para resolver problemas da sociedade. Esses problemas, né, podem ser de vários temas, como agricultura, planejamento urbano, saúde pública, recursos hídricos, desastres naturais, né? Então, são pesquisas aplicadas. E produtos e serviços, né, que é transformar essa pesquisa em produtos e serviços, né? Como é que a gente faz isso também? Promovendo a parceria entre a indústria, a pesquisa, né, e como demanda de governo também. Tá? Se eu tenho uma demanda de governo do Ministério do Meio Ambiente, que quer um produto, por exemplo, mapas de desmatamento da Amazônia, que ele quer usar essas informações, né, para conter o desmatamento e para saber como é que se está dando a ocupação na Amazônia, quem são os grandes... quem são os atores, né, que derrubam essas madeiras? Pode ser fazendeiros, né, pode ser grileiros, pode ser também um desmatamento para uma ocupação urbana. Então, esses mapas eles são gerados, né, para tomadas de decisão de governo. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente tem feito no INPE, que se encaixa nesses três, né, que tem tanto pesquisa básica, né, que já tem mais de 20, 30 anos que a gente está trabalhando em cima, né, desses estudos para conhecer a antropocização do ambiente, a pesquisa aplicada, como é que é desenvolver essas metodologias para resolver o problema e como que a gente gera esses produtos para atender às demandas do governo. Então, o primeiro projeto, né, na verdade, não é um projeto, ele é um programa. Tá? Ele é um projeto, ele é sistemático. Todo ano eu tenho que fornecer essas informações para o Ministério do Meio Ambiente. Então, esse programa é chamado Monitoramento da Amazônia Brasileira por Satélite. E a gente tem um gerente desse programa, né, que é o Dr. Dalto Valeriano. Então, a gente tem um recurso do governo para tocar esse projeto. Esse recurso é anual. Então, todo ano a gente recebe do Landsat, né, para o primeiro projeto. Mas a gente trabalha também com satélites, né, que variam a resolução desde 30 metros de resolução até 250 metros. Por que eu vou trabalhar com esse dado aqui de 250 metros, quando vocês olham aqui, esse dado está ruim, né? Parece que está ruim. Esse dado aqui é muito melhor em termos de resolução espacial. Porque esse dado aqui, eu tenho imagem todos os dias. Então, todos os dias eu posso monitorar a Amazônia olhando essas imagens.
Então, eu posso desenvolver um sistema de alerta. Eu não quero quantificar a área de desmatamento, mas eu quero identificar aonde está ocorrendo o desmatamento naquele dia. Então, essa informação é importante para a fiscalização. Se eu identifico aonde que está ocorrendo o desmatamento, o IBAMA, né, que é o órgão de fiscalização, vai lá, né, numa missão para evitar que esse desmatamento continue, né, acabando com a floresta. Então, a gente trabalha com resolução de 30 a 250 metros, dependendo do tipo de aplicação de sistema que a gente vai desenvolver. Então, dentro desse programa, a gente tem vários projetos. Um desses projetos é chamado PRODES, que esse projeto, a ideia é calcular o desmatamento tipo corte raso na Amazônia Legal Brasileira. Então, quando eu falo tipo raso, é que ficou o solo exposto. Então, todas as árvores foram derrubadas. Porque a gente também tem outros tipos de degradação, onde algumas árvores são derrubadas, mas algumas estão em pé ainda. Tá? Então, isso não é um corte raso, isso é uma degradação. Então, a gente caracteriza diferentes tipos de degradação. Então, esse projeto ele começou em 1988, e a gente trabalha com esse projeto com imagens do Landsat, TM, de 30 metros de resolução, Cibers, quando a gente tem de 20 metros. A gente trabalha também com um satélite indiano, que a gente tem uma antena em Cuiabá, a gente tem cooperação com a Índia, então a gente recebe esses dados de 23 metros de resolução, e a DMC, que a gente compra também a telemetria, que é britânico, né, que tem 32 metros. Então, nesse projeto, a gente trabalha com sistemas de satélites, né, em torno de 30 a 20 metros de resolução. Tá? Então, ele quantifica a área. E ele, ele produz uma taxa anual de desmatamento. Então, uma vez ao ano, a gente calcula entre junho e outubro, mais ou menos, quando é o período de seca na Amazônia, porque o ótico ele não funciona muito bem, né, quando tem período de chuva por causa das nuvens. Então, a gente consegue quantificar isso no período de seca, que começa em julho até outubro. Então, a gente faz o cálculo de quanto que foi desmatado. Então, ele não é um sistema assim, preventivo, é para calcular o que já foi desmatado, não tem mais como recuperar. Mas isso é para controle do governo, para ele saber se a política de controle de desmatamento está funcionando ou não. Tá? Que tipo de produto que a gente desenvolve? Então, a gente tem os mapas, a gente desenvolve esses mapas. Né? Nesse caso aqui, a gente tem rosa aqui, que já são as áreas desmatadas, e esse amarelo aqui são as áreas desmatadas no ano, né, que vai se somando. Então, esse projeto aqui, ele é por ano. Então, eu quantifico só o que foi desmatado naquele ano, e eu vou adicionando com o que foi desmatado dos anos anteriores. A gente tem uma página também do PRODES, que está aqui, que você pode acessar todos esses dados, né, eles são disponibilizados gratuitamente para todo mundo. Então, você pode entrar na internet e baixar, né, esses shapes, que estão no formato shape, dos polígonos de desmatamento da Amazônia. O outro projeto, esse é o projeto o DETER, ele é um sistema de detecção de desmatamento, ele é um sistema de alerta. Tá? Nesse caso aqui, ele é calculado diariamente. Então, ele não usa uma resolução de 30 metros, ele usa o MODES, que tem uma resolução de 250 metros, mas eu tenho imagens todos os dias. Ou, quando eu tenho disponível, eu posso usar o Cibers WFI, que tem 260 metros, e que tem 5 dias de revisita. Ou eu posso usar... atualmente, a gente está usando só esses dois aqui. Então, são sensores de baixa resolução e tem intervalo de revisita de 2 a 5 dias. Ou seja, a cada 2 ou 5 dias, o satélite passa na mesma posição. Então, o que eu calculo aqui, todos os dias, eu vejo os incrementos aqui, aonde que está ocorrendo o desmatamento. Então, eu tenho esses polígonos pequenos aqui, mas esses polígonos eles não têm a precisão adequada para eu calcular a área. Muita gente calcula a área. Muitas vezes vocês veem na televisão essa confusão, falando que
o desmatamento está crescendo, utilizando só esse tipo de informação, mas a precisão não é adequada, porque a gente está trabalhando com 250 metros. Na verdade, a informação é importante para o IBAMA, que é o órgão de fiscalização, só para identificar a posição onde está ocorrendo o desmatamento naquele dia, para eles fazerem a fiscalização. Então, aqui mostra, por exemplo, como é que o IBAMA, né, atua junto com o INPE. Então, a gente produz esses dados aqui para o IBAMA. Tá? O IBAMA gera um relatório, né? Eles fazem o estudo lá da localização onde eles vão fazer a fiscalização. Tá? E eles vão num local, né, identificar onde está ocorrendo o desmatamento. Então, aqui é a imagem original do Landsat. Então, você vê aqui essas áreas rosas, aqui são as áreas onde estão ocorrendo os desmatamentos. Eles produzem esse tipo de mapa aqui, que é para localizar polígono 136, por exemplo. Né? Eles dão esses mapas para a polícia, né? E eles vão identificar no local onde estão ocorrendo o desmatamento. Tá? Então, essa operação, né, eu tenho um filminho, que depois eu posso até passar para vocês, não vai dar tempo de passar aqui. Essa operação é uma operação assim, muito perigosa, porque, como diz o pessoal do IBAMA, eles estão lidando com criminosos. Né? São criminosos, né, pessoas que ganham muito dinheiro, né, explorando a madeira, e eles estão armados. Né? Então, quando o pessoal do IBAMA vão lá, eles vão ter que ir com a Polícia Federal. Então, eles montam um esquema mesmo de fiscalização. Essa operação é feita tudo escondido, né? Eles marcam o dia entre eles, não pode vazar informação. Tem casos que já vazou, que tem gente do IBAMA também que é criminoso, que está envolvido. Né? Então, é uma missão, assim, uma operação assim, ela muito perigosa e sigilosa também. Tá? Então, eles vão em comboio mesmo, eles montam uma operação mesmo, eu já vi lá, no dia se reúnem, né, passam os mapinhas, falam onde que vão, como é que vai ser a operação, tem helicóptero, tem carros, né, eles montam um comboio, né, e vão atuar. Então, chegam no local, né, já vê que já tem as árvores aqui, né, muitas caídas, e já tem também os locais de estoque lá, já estão estocadas as árvores. Né, então, eles fazem a apreensão desse material, tá, e também prendem as pessoas, mas, geralmente, quem está lá não são, né, os criminosos, os chefões, né, são tudo laranjas, né, que estão lá só atendendo lá a demanda dos criminosos. Né. Mas é interessante ouvir até o pessoal do IBAMA, né, que é o Luciano, que é o chefe. Né, então, tem o Castanheira, que é o cara que mais desmata, né, foi preso ultimamente, aí ele estava atrás de outro. Né, então, eles falam entre eles assim, que eles já conhecem quem são os bandidos, aonde eles ficam. Né, só que é difícil pegar eles, principalmente na Amazônia, né, que tem um acesso assim, muito difícil. Então, essas informações também do DETER, né, está na internet. Né, então, aqui você tem os pontos, né, onde está ocorrendo o desmatamento. Então, isso é entregue para o IBAMA diariamente. Agora, para o usuário, a gente disponibiliza isso de 15 em 15 dias. Tá? Porque, primeiro, o IBAMA tem que fazer fiscalização, porque se a gente já coloca isso disponível, a gente está colocando disponível para o bandido. Né? Então, ele já sabe que foi pego. Né? Agora, mudou, a gente fez um acordo, o IBAMA está protelando mais ainda, né, 3 meses, porque eles estão achando que o tempo era muito curto para eles fazerem a fiscalização. E esse acordo prejudicou muito o INPE, no sentido assim, que a gente quer disponibilizar essas informações para o usuário, porque tem muitos pesquisadores que usam esse dado também para fazer suas pesquisas. Né? Então, se vocês entrarem na internet, como a gente recebe várias reclamações, né, o dado não está lá, o dado não está lá, e tem a lei da transparência do governo, né, que a gente tem que disponibilizar as informações, né, para qualquer um que pedir. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, né, porque a gente tem um acordo de cooperação com o IBAMA, que a gente não pode disponibilizar, ao mesmo tempo tem a lei da transparência, né, que a gente é obrigado a fornecer o dado quando o usuário pede. A gente está evoluindo agora, né, nem foi lançado esse produto ainda do DETER-B, né, já está desde agosto para ser lançado junto com a ministra do Meio Ambiente, a Isabela.
A gente melhorou, agora a gente está usando um produto, um satélite indiano, a WIFS, que tem 56 metros de resolução, ele tem 5 dias de revisita, né, e 10 bits de resolução radiométrica. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não só vai pegar o corte raso, como ele vai pegar também degradação. Então, porque quando você pega a degradação, ele está no estágio inicial do desmatamento, quando eles estão começando a derrubar algumas árvores, né? Então, como você tem uma resolução melhor, você já consegue perceber, né, áreas de degradação. Então, esse produto está para ser lançado, mas o IBAMA já está usando esse produto, né, de 56 metros, DTB, para fiscalização. A gente está com outro produto que a gente está desenvolvendo, que é com 30 metros de 23 metros de resolução, que está dentro do projeto BNDES, né? Hoje o Correia mencionou que existe um Fundo Amazônia, que é um recurso, né, uma doação do governo da Noruega para o Brasil, para fazer desenvolvimento na área da Amazônia. Tá? Então, a gente teve aprovado, no início do ano, um projeto em torno de 68 milhões, né, que é para desenvolver sistemas de monitoramento da Amazônia. Então, a gente tem um novo produto DTC, que vai ser em torno de 20 metros, né, que ele vai ter uma resolução, o desmatamento logo no seu estágio inicial. O outro projeto é o DEGRADE, que é identificação da degradação. Então, você tem vários estágios de degradação, né? Então, aqui, nesse caso aqui, é uma degradação mais intensa, que você já vê aqui o solo exposto, esses buracos aqui, né? É típico de exploração madeireira, tá? Porque você tem grande exposição aqui do solo. Você tem aqui uma degradação de intensidade leve, né? Você tem evidência de abertura de estradas e acesso. Né? Para quem não está muito experiente com as imagens, às vezes você não percebe, né? Mas quem já tem experiência de trabalhar com as imagens, a gente sabe que a floresta amazônica ela é muito fechada, então as copas são bem fechadas, né? Então a gente consegue perceber alguns buracos aqui. Nesse caso, né, com dados de radar, né, tem a possibilidade da gente melhorar, né, essa parte de identificação de degradação. E tem a degradação moderada, né, que é esse caso aqui, que já está bem fechada. Para a degradação, a gente trabalha com Landsat 30 metros e com Cibers 20 metros. Atualmente, o que a gente mais identifica, né, como degradação, com esse tipo de dado aqui, é cicatriz de fogo e corte seletivo. Né? Corte seletivo é para extração da madeira. E a cicatriz de fogo, que é o fogo, que muitos fazendeiros botam fogo lá, né, aí derruba as árvores, né, e coloca gado nesse lugar, ou plantam. Aqui um exemplo, né, de um produto que, aqui onde está rosa, são as áreas de corte raso, e aqui, nessa parte achurada, que são áreas de degradação. Então, que é um misto ainda de solo exposto com área de floresta. E o DETEX, que é a detecção de exploração seletiva de madeira, nesse caso aqui, tem áreas que são permitidas fazer exploração de madeira, existe a lei. Mas acontece que nem sempre essa lei ela é obedecida. O pessoal acaba explorando a madeira em áreas, né, que é de preservação. Então, esse projeto ele tem o objetivo de detectar atividades madeireiras ilegais. E ele começou em 2007. Então, ele permite fazer o controle e acompanhamento da extração de madeira nas áreas de concessão florestal. Então, essa é a imagem que eu tenho, tá, para identificar a exploração seletiva de madeira. Quando você olha nessa imagem, você não percebe quase nada, certo? Mas quando eu processo essa imagem, né, aqui a gente usa algumas técnicas aqui. Você deve saber lá, modelo de mistura, que fez o curso, né?
meu curso lá de processamento de imagem. Então, você pode usar algumas técnicas aqui, razão entre bandas, modelo de mistura, né, para realçar essas feições. Então, quando eu pego essa imagem aqui e faço o processamento, então eu consigo perceber que existe aqui uma exploração madeireira, que esses aqui são os pátios de estocagem, né, e você tem essas estradas aqui. O que eles fazem? Eles abrem as estradas, derrubam as árvores, né, e depois eles arrastam. Então, você tem um padrão aqui de extração de madeira. Você sabe que eles trabalham assim, certo? Então, eles abrem a estrada, derrubam as árvores, e depois eles abrem essas estradinhas, eles arrastam as árvores, né, e fazem estocagem aqui. Então, sempre vai aparecer assim, essas bolinhas aqui que são a estocagem, e aqui que são os arrastes. Então, você sabe que isso aqui é um padrão que caracteriza, né, a extração madeireira. Tá? Então, através desse padrão, a gente desenvolve algoritmos, né, para detectar esse padrão, Raul. Né? Tá aí um problema para você. Tá? E aqui mostra um mapa, onde você tem o desmatamento, que é pelo prótese, que é o corte raso, a exploração seletiva de madeira, tá? Que são esses aqui, e a degradação, que é esse verdinho aqui. Então, a gente consegue diferenciar, né, 3 tipos de degradação: de corte raso, né, seletiva, e a degradação, mesmo que não é exploração de madeira, que é o tipo de padrão, você percebe que não é de madeira, de rouba mesmo para poder vender. Né? E aqui eu posso, né, fazer isso, espacializar essa informação. Então, quando a gente espacializa essa informação, ela te dá uma visão global. Quais são os estados, né, as áreas no Brasil, tá, que tem mais exploração seletiva, tem mais degradação, ou tem mais desmatamento, corte raso. Então, essa espacialização aqui é muito interessante, porque tanto a gente pode espacializar, ou a gente gera tabelas também. A gente tem um banco, né, que você pode também fazer a consulta, né? Quais são os estados, né, quais são os municípios que mais desmatam. Né? Atualmente tem sido o Mato Grosso. Outro projeto que a gente tem é o TerraClass. O TerraClass, ele é bianual, ele gera informações a cada 2 anos, né? E a ideia é você identificar o que foi feito daquela área que foi desmatada. Então, eu só vou trabalhar com os polígonos que foram gerados pelo PRODES, ou seja, os polígonos de desmatamento. E o governo quer saber, né, o que aconteceu com essas áreas. Eles desmataram o quê? Para plantar uma cultura agrícola, foi para pastagem, ou foi para uma construção, né, uma cidade, uma aldeia, ou foi simplesmente abandonada, que é isso que acontece muitas vezes, eles abandonam aquela área. Quando eles abandonam aquela área, o que acontece? A floresta cresce de novo, então a gente chama de floresta secundária. Tá? A floresta original é a floresta primária. Então, quando ela cresce de novo e é abandonada, né, é como se fosse rebrota, ela cresce, então a gente chama de vegetação secundária. Então, esse projeto aqui, a ideia é entender o que aconteceu com aquelas áreas que foram desmatadas. Né? Então, até 2010, tá, 742 mil quilômetros quadrados, né, foram desmatados. Né? 500 mil quilômetros quadrados com mais de 10 anos. Tá? Já são áreas antigas de desmatamento. Então, a gente gera mapas desse tipo aqui. Né? Então, a gente identifica o que é floresta, hidrografia, não floresta, agricultura anual, agropecuária, pasto, né, limpo, sujo. Né? Pasto limpo é que o pasto está bem cuidado. Né? Pasto sujo, né, que abandonou. Então, em 2008, o que a gente identificou? Que mais 60% das matas foram derrubadas para a formação de pastagem. Tá? E está ocorrendo um processo de regeneração também, 21% de floresta secundária, ou seja, que foi abandonada e cresceu. Em 2010, a gente identificou que houve um pequeno avanço da área de agricultura anual, que ocorreu sobre as áreas de pastagem. Então, isso também, essa dinâmica aqui,
ela depende da economia do país também, tá? Quem quer vender gado, quem quer, né, quando está bom para a agricultura. Então, por aqui também dá para descobrir, né, como é que está associado essa variação, né, do uso, né, em termos da economia do país. E também a gente faz monitoramento de focos de queimada, também o responsável é o Alberto Setzer, utilizando satélites meteorológicos, né, que é outro tipo de satélite, e também a gente está ligado com o IBAMA. Né? A gente tem integração com o IBAMA, é gerado boletim de monitoramento de focos de calor na Amazônia Legal, né? E é feito o controle de queimadas na Amazônia. Então, só para falar para vocês aqui, não só da Amazônia, a gente tem muitos outros projetos. Esse aqui é um projeto novo que a gente está iniciando, né, com o IBAMA também, que é um sistema de alerta, né, para monitorar a poluição por óleo em água sob jurisdição nacional. Então, é todas essas bacias aqui do Brasil, para monitorar o derramamento de óleo no mar. Atualmente, o Brasil não tem um sistema desse. Por exemplo, a Petrobras, ela mesma polui e ela mesma controla, né, fiscaliza. Tá? Então, a ideia foi criada a lei, né, um plano nacional de contingência, né, para desenvolver uma plataforma, um sistema de alerta, né, de poluição de óleo no mar. Né? Em cooperação, a gente está, junto com o IBAMA, começando esse projeto. Aqui, como o Márcio já citou, também, né, a gente está desenvolvendo uma plataforma, né, para gerenciamento de culturas energéticas, e a ideia também é identificar áreas potenciais, né, para a expansão de culturas energéticas, né, para a produção de biocombustíveis. Né? Então, é uma parceria interessante também com a empresa privada. E para mostrar para vocês também que satélite também pode ser usado para monitoramento da saúde pública. Né? Então, a gente faz controle da dengue, né? A gente tem também trabalhos assim, o impacto da seca sobre a saúde humana também, né? Problemas pulmonares. Né? Então, a gente usa tanto o sistema de informação geográfica para espacializar, como também a geotecnologia, satélites, né? E esse projeto aqui é do Dr. Miguel, ele tem aí até na Suíça também tem dengue, gente. Surpresa, né? Também não sabia disso. Mas o satélite, então, essa tecnologia espacial, ela pode ser utilizada, né, em benefício da sociedade em diferentes áreas, né? Da economia, da saúde, né? Em todas as áreas que a gente tem tecnologia suficiente para desenvolver esses produtos. Tá? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.